O último episódio de Stargirl é a segunda parte de um especial que, além de apresentar um embate entre Sociedade da Justiça e da Injustiça, ainda preparou o terreno para uma segunda temporada que pode ser tão grandiosa quanto a primeira. Então, CW, ajuda nós, vai! Shazukara! Eu gostei desse episódio porque ele já começa sem enrolação, mostrando a antena utilizada pela Sociedade da Injustiça para amplificar os sinais do onda mental e controlar os adultos. Mas um pouquinho antes disso, a gente vê o Isaiah Bowen seguindo os conselhos da sua mãe e revidando o bullying que sofreu ao agredir o garoto com sua tuba. E eu realmente queria ter visto essa cena para ver como o moleque senta a porrada em alguém com uma tuba. E isso mostra pra gente como o Isaiah já começou a seguir um caminho violento e que deve ficar ainda mais sombrio quando ele descobrir que sua mãe foi morta. Faltou a gente comentar isso na análise do episódio anterior, mas a diretora Bowen foi assassinada pela Tigresa em uma cena até inesperada, porque por mais que ela não fosse tão relevante assim pra história, o modo como a Tigresa se livra dela foi muito gratuito. E é claro que a culpa pela morte da diretora Bowen deve ser atribuída à Sociedade da Justiça de alguma maneira, então acho que muito em breve vamos ver o Isaiah trilhando uma jornada de vingança. Pelo menos esse parece ser o caminho mais lógico para que ele assuma o legado da sua mãe e se torne o próximo violinista, ou o primeiro tubista, né? Vamos ver como é que isso aí vai ser adaptado. De qualquer forma, nós vemos na prática aquilo de que nem todos os adultos seriam controlados. Aqueles que resistem ao controle do onda mental acabam morrendo, como acontece com o próprio Sr. Levine ali na escola. E eu achei interessante como dois personagens sem nome foram apresentados nesse capítulo, que é a garotinha e o pai dela, e mesmo sem a gente conhecer a história desses personagens, sem ter uma ligação afetiva com eles, a série faz com que a gente se importe com eles e torça para que tudo termine bem. Eu achei isso sensacional, me lembrou algumas HQs do Quarteto Fantástico, em que geralmente quando a gente tem uma grande invasão, muitas vezes o roteirista se foca em mostrar a história de pessoas na rua, pessoas comuns. Elas estavam simplesmente seguindo a sua vida e de repente o mundo tá prestes a acabar. Eu acho isso um recurso muito rico porque mostra pra gente o outro lado da moeda. Como pessoas normais são afetadas por situações como essa. A gente já conhece o lado dos heróis e dos vilões, mas e o nosso lado? Mas por mais que seja legal essa abordagem, é o lado dos heróis que interessa. A gente vê como com os adultos sendo controlados, a Courtney precisa se esquivar dos ataques do Faixa e é justamente o amor entre pai e filha que faz com que o Pat resista ao controle do onda mental. E por mais que seja um momento muito bonito e muito emocionante, também é uma situação perigosa, já que resistir a esse controle mental pode custar a vida do Pat. Felizmente, Chuck e Beth bolam um plano para ativar os bloqueadores de sinais dos túneis de Blue Valley e depois de deixar o jogador pobre, criam uma distração para libertar Pat e Sir Justin, que se unem à Sociedade da Justiça e nós finalmente vemos o embate entre vilões e heróis. E cara, parabéns! Parabéns porque esse confronto foi preparado durante toda a primeira temporada. E a gente teve um último episódio não só para que essa batalha acontecesse, mas para que vários outros arcos fossem fechados e várias pontas soltas resolvidas. Então, ver uma série que consegue atingir as expectativas de algo que foi ali instigado durante uma temporada inteira, sem deixar de lado todas as outras ramificações da história, é louvável. Mas essa cena em particular parecia uma página dos quadrinhos ganhando vida. Os vilões, confiantes por já terem vencido uma Sociedade da Justiça bem mais experiente, e os heróis com a motivação não só de salvar milhões de vidas inocentes, mas com o gosto amargo de sucessivas derrotas entalado na garganta. E a gente vê como eles tentam descontar essa raiva de novo, cada um com seu algoz. O Homem-Hora enfrentando o Mestre dos Esportes de novo, e mais tarde o Solomon Grundy também entra nessa jogada, Tigresa contra a Pantera, a própria Stargirl contra o Geada e, é claro, o Sir Justin contra o Dragão Rei. Mas é interessante que por mais que a gente tenha um pouco dessa formulinha de cada um enfrentando a sua contraparte maligna, a Stargirl percebe que eles não precisam fazer isso. É isso que diferencia as duas equipes. A Sociedade da Justiça sabe trabalhar em grupo, sabe que eles precisam se ajudar para alcançar os seus objetivos. E quando eles começam a fazer isso, é que os heróis trazem a vantagem para o seu lado.
Inclusive com uma ajudinha inesperada da Cindy, que mata o seu próprio pai, mas não fica do lado da sociedade da justiça não, já que o que ela quer é realmente provar que pode ser uma grande vilã. E isso leva a um novo confronto entre Shiv e Stargirl. Mas como a prioridade é desativar o equipamento da Sociedade da Injustiça, a Courtney lida com a Shiv, enquanto a Pantera vai sozinha tentar deter o Onda Mental, mas é interceptada por uma horda zumbi do Dragão Rei. E aí a gente tem mais uma cena fantástica. Depois de se livrar dos vilões, a Yolanda é surpreendida pelo Henry Jr., que aparentemente sobreviveu e diz que passou esse tempo todo se escondendo pelos túneis como um dos lacaios do Dragão Rei. Mas ele acaba cometendo um deslize na hora de se referir aos seus amigos, e a Pantera percebe que aquele não é o Henry Jr., mas sim o seu pai. E corta a garganta dele, fazendo o maluco sangrar até a morte. Mais do que isso, a Yolanda faz um discurso sobre como havia visto o Henry morrer na sua frente e agora fará o mesmo com o Onda Mental. Mano, eu fiquei chocado mais pelo comportamento dela do que pelo fato dela ter matado, né, o vilão, ou a revelação que o Henry Jr. não estava ali de verdade. Como na cena anterior a gente já tinha visto o Onda Mental saindo lá, né, do cérebro do Professor X e falando que ia ajudar a matar a Sociedade da Justiça, em nenhum momento eu acreditei que aquele era o Henry Jr., mas eu pensava que tudo era uma alucinação só na cabeça da Yolanda, ou que no máximo aquele era um lacaio comum, não que o Onda Mental de verdade ia estar lá na frente dela e ela ia passar o cara assim tão fácil. E é interessante a gente ver esse contraste e no final quase uma inversão de papéis entre Yolanda e Rick. Porque não só nesse último episódio, mas durante toda essa primeira temporada, a gente falava sobre como já estava até chato o Rick sempre colocar a vingança, sempre colocar a raiva, sempre ter essa violência repreendida dentro dele, enquanto a Yolanda, em contraste a isso, falava que ele não podia matar as pessoas, que era errado, que ele não podia fazer isso de maneira nenhuma, por nenhuma vingança, por nenhum motivo. E acontece que é ela quem mata o Onda Mental, e quando o Rick tem a chance de conseguir a sua vingança sobre o Solomon Grundy, que já tá completamente indefeso diante do Homem-Hora, ele poupa a vida do monstro e o manda embora. O Rick pode ter sido um pé no saco a temporada inteira, mas esse último episódio foi muito legal pro personagem. Aliás, todo esse arco do Solomon Grundy também. O cara é realmente uma máquina de destruição. O modo como ele despedaça o faixa é assustador. E é ainda mais assustador pensar que o Rick tinha tanta raiva guardada dentro de si que ele deixou esse monstro destruidor indefeso, com medo. Mas e aí, será que agora o Solomon Grundy vai retornar querendo uma nova vingança ou ele realmente vai aproveitar essa segunda chance e até mesmo fazer alguma coisa pra se redimir no futuro? Bom, como a Courtney tava sem tempo pra ficar brigando ali com a Shiv, ela se livra dela rapidinho e aí com os vilões fora da jogada, a antena pode ser destruída e a Sociedade da Justiça salva o dia, certo? Errado, porque o Jordan sequestra a Bárbara na esperança de começar tudo de novo, de ainda levar adiante o projeto Nova América. E cara, é sensacional a entrega que o Neil Jackson tem nesse último episódio. Ele alterna entre momentos de razão e de quase ternura ali com a Bárbara, né, dizendo que quer ela do seu lado, para momentos maníacos em que ele inclusive fala cuspindo e gritando e fica com o olhar perdido. É realmente uma atuação brilhante que vai fazer muita falta na segunda temporada, já que depois de ser derrotado por Pat e Courtney, pai e filha trabalhando juntos finalmente como pai e filha, o Geada ainda é atropelado pelo Mike e estraçalhado no meio da rua. Ok, não vamos comentar o fato de uma criança ter cometido um assassinato aqui nessa série, mas aí finalmente o dia foi salvo graças à Sociedade da Justiça. E agora vamos para as implicações que nós tivemos desse último capítulo. Foi sensacional ver a relação entre Pat e Courtney atingir o seu ápice. Nós falamos sobre como família e paternidade eram as grandes lições dessa primeira temporada, e esse episódio vem para coroar isso, dando um fechamento incrível para esses dois personagens e ainda se encerrando com a Courtney entregando pro Pat o presente que ela guardou do Natal do seu pai durante tantos anos, que era uma caneca de melhor pai do mundo. E é uma coisa tão simples, mas que ao mesmo tempo tem tanto significado.
Eu achei um fechamento incrível para esses dois personagens que foram trabalhados de maneira brilhante nessa primeira temporada. Eu confesso que senti um pouco de falta da Bárbara nesse episódio, mas entendo que o foco estava completamente no Pat e na Courtney, mas espero que ela tenha um pouco mais de espaço para brilhar na segunda temporada. E para concluir, pra gente fechar os nossos comentários sobre a família Duggan Whitmore, acho que o Mike também vai começar a aparecer um pouco mais. Apesar da gente ter falado que seria interessante o Mike usar a caneta do Thunderbolt, não acho que ele vá se tornar o sucessor do Johnny Trovoada, já que a série também já introduziu ali o easter egg, né? Já jogou o nome do Jaquim nos primeiros episódios. Mas acredito que vai acontecer o que acontece nos quadrinhos. O Mike é um garoto brilhante. Nos quadrinhos ele tem esse lado inventor, esse lado construtor, e ele trabalha ao lado do seu pai, fazendo aprimoramentos no faixa, então criando novas habilidades, novas peças, e talvez a gente veja isso sendo utilizado na segunda temporada. Talvez seja o Mike também que de alguma forma consiga trazer o Chuck de volta, já que a gente viu que a Beth perdeu o seu melhor amigo. Mas acho interessante porque o arco da Beth foi muito legal. Ela começou realmente como uma personagem irritante pra mim, pra muitas outras pessoas, mas aos poucos ela foi conquistando o seu espaço. E não só por causa do Chuck. O Chuck ajudou a construir, a consolidar essa nova personalidade pra Beth. Mas eu queria realmente que ela percebesse que ela não precisa do Chuck para se tornar a Doutora Meia-Noite. Eu acho isso legal, acho que seria interessante se ela continuasse sem o Chuck pelo menos por um pouquinho de tempo, para ela reconquistar essa confiança, para ela se tornar essa líder que ela merece ser, uma líder inclusive muito melhor que a Stargirl, como a gente já comentou, mas acho também que ela precisa do Chuck de volta, porque a dinâmica entre os dois personagens é muito legal. Mas outro ponto negativo, se é que dá pra gente reclamar, se a gente tá procurando reclamação, seria o Sir Justin, que realmente não teve o seu momento pra brilhar, né? Mas agora, pelo menos com o Dragão Rei destruído, ele vai tentar reencontrar os seus antigos aliados. Acho que esse deve ser um dos plots da segunda temporada, ver o Sir Justin tentando encontrar os outros membros dos 7 Soldados da Vitória, e agora que Stargirl tá completamente inserida no universo CW, talvez seja ele justamente a chave para que outros crossovers aconteçam. Gostei muito do modo como os vilões foram eliminados e agora o legado já parece estar preparado para que seus filhos assumam seus lugares na Sociedade da Injustiça. E a Cindy deve ser a responsável por recrutar essa nova equipe, já que como nós vimos no final do episódio, ela está com o cristal do Eclipso nas mãos. Pra quem não conhece, Eclipso é uma entidade da DC relacionada à ira, e ele também é conhecido como o Anjo da Vingança, mas precisa de um hospedeiro para manifestar os seus poderes. Enquanto ninguém o liberta, ele fica aprisionado no Coração das Trevas, que é esse cristal que a Cindy encontra no episódio, e que provavelmente vai ser utilizado por ela, já que ela tá com os pensamentos bem alinhados com o que ele faz, né? Então eu acredito que a Cindy vai usar o poder do Eclipso para convencer os filhos dos outros vilões a formar uma nova Sociedade da Injustiça e conseguir vingança contra a Courtney e os seus amigos. Eu vejo o Isaiah seguindo por esse caminho sem questionar muito, mas eu tô curioso para ver como o Cameron vai ser trabalhado nessa história. Eu acho que ele tem muito potencial para se tornar um personagem tão interessante quanto o seu pai. Acho que seria interessante a gente ver uma jornada meio Michael Corleone de Poderoso Chefão, em que a princípio ele não quer aceitar esse lado sombrio, mas aos poucos vai se convencendo que é isso que ele tem que fazer, é esse legado que ele tem que levar adiante e se torna um vilão de verdade, por mais que a gente ainda tenha essa relação entre ele e a Courtney meio que rolando. Agora, jogador, mestre dos esportes e tigresa aparentemente ainda estão vivos. Eu não acho que o jogador vá ser uma ameaça muito grande para os heróis numa segunda temporada. Talvez ele realmente suma do mapa e aconteça o que aconteceu nos quadrinhos, né, em que a gente vê o jogador tentando levar uma vida comum, aí ele fica completamente pobre e tira a própria vida. Não acho que a série vai mostrar isso acontecendo, mas acho que deixar ele pobre, deixar ele sem a sua maior motivação é algo que vai servir para tirar o personagem da jogada. Agora, mestre dos esportes e tigresa podem servir como os novos mentores para a nova Sociedade da Injustiça. Inclusive, seria interessante ver eles treinando o Isaiah, né? E no final das contas, o Isaiah se vingar deles pela morte da mãe. Mas isso se eles tiverem sobrevivido, né? A gente nem sabe disso. Mas essas não são as únicas novidades do lado dos vilões. Enquanto vemos a sala de reunião da Sociedade da Injustiça, presenciamos o Penumbra surgindo do meio das sombras.
Ele é um personagem clássico dos quadrinhos que surgiu em 1942 como um vilão do Flash capaz de manipular as sombras, mas ao longo dos anos e diferentes versões, ele se tornou praticamente um anti-herói. E eu digo praticamente porque ele não é um personagem que tem a moral muito bem definida. Ele basicamente só se importa consigo mesmo e com as suas motivações. Então, se ele precisa se aliar a um vilão para alcançar os seus objetivos, ele vai e faz essa aliança. Se ele precisa salvar a vida de alguém para conseguir o que ele quer, ele luta do lado dos heróis. É um personagem que não dá para confiar. Foi justamente dessa maneira que o Penumbra já havia sido citado na série, lá no 4º episódio, quando o Dragão Rei diz pro Jordan que jamais o trairia, como o Penumbra fez. Então, aparentemente, esse traço comportamental do personagem deve ser mantido. E por falar no Jordan, deve ter muita gente se questionando ainda. Será que morreu mesmo? Talvez nessa forma de gelo ele tenha conseguido sobreviver de alguma maneira? Bom, minha opinião, eu acho que pelo menos nessa primeira temporada, a ideia foi realmente matar o personagem, até mesmo para preparar o terreno para que os filhos venham buscar essa vingança pelos pais. A série foi muito corajosa até aqui, não voltou atrás em nenhuma morte, deu o peso que elas realmente precisavam ter, só que segunda temporada, CW, eu não sei o que a galera tem na cabeça. Então eu não garanto nem que essas outras mortes que a gente já dava como certas, Joey, William, a violinista, eu não sei se nenhum desses personagens aí pode acabar voltando, porque agora as coisas estão aí. Eu gostaria muito que todas essas mortes fossem permanentes. Como eu falei, é uma grande perda porque o Neil Jackson é um grande ator, todas as cenas em que ele aparecia, ele roubava os holofotes, ele roubava o brilho, mas também é muito corajoso a gente ver uma série que realmente se mantém fiel ao que foi construído para que a história prossiga da maneira que tem que prosseguir. E isso inclui trazer o Starman de volta pra trama. Cara, por essa ninguém esperava. É engraçado porque o Joel McHale, que interpreta o Sylvester Pemberton na série, continuava aparecendo nas entrevistas com o elenco. E era até isso que muita gente usava para se agarrar nessas esperanças de que a Courtney era de fato filha do Starman e por isso ele retornaria em algum momento. Bom, a Courtney não é filha do Sylvester, mas o personagem realmente voltou. Mas e aí, o Cajado Cósmico não sentiu a presença dele em nenhum momento? Aliás, ele vai querer o Cajado de volta? Eu acho isso interessante porque diferente de trazer o Geada ou qualquer outro personagem que a gente goste de volta, simplesmente porque o público tem um afeto por esse personagem, trazer o Starman de volta muda tudo, gera uma série de implicações. Como ele sobreviveu, ele perdeu a memória, porque depois de tantos anos é que ele decide ir atrás do Pat. Aliás, será que é realmente o Sylvester? Ou é alguém se passando por ele? Eu acho um retorno muito interessante, mas que seria ainda melhor se a série já não tivesse deixado claro que o pai da Courtney é o Sam Curtis. Então, se eles tivessem segurado essa revelação pra segunda temporada, imagina só, a gente ia ver o Starman voltando e falar, caraca, é o pai dela, realmente, olha só, a gente vai ver como ele é o pai, e aí a gente tem toda essa situação dela descobrindo que não é a filha do Starman. Cara, eu acho que ia ser muito legal. Ainda assim, a série deixa muitos ganchos muito fortes para a segunda temporada e eu quero ver muito como tudo isso aí vai ser trabalhado e na esperança de que, mantendo a mesma equipe, a gente tenha a mesma qualidade. Amei Stargirl, apesar de achar que o embate entre Sociedade da Justiça e da Injustiça podia ter sido um pouquinho maior, nada prejudicou o que foi construído nessa primeira temporada que para mim foi impecável. A gente se apegou a personagens, a arcos que foram construídos dentro dessa história, vimos a redenção de personagens que nós nem imaginávamos que ia acontecer e, acima de tudo, essa primeira temporada respeitou o legado não só da Stargirl, mas de todos os personagens que apareceram ali. Inclusive, fechar uma das cenas desse último episódio com uma foto da verdadeira Courtney Jones foi uma grande homenagem para a história da Stargirl, para a história por trás da origem dessa personagem e certamente é um momento muito emocionante, assim como toda a série foi. Então, parabéns DC Universe, não desaponta a gente CW e muito obrigado a você que me acompanhou nessa jornada de reviews. Espero que você continue acompanhando o nosso canal e se você quiser saber mais sobre esse universo de super-heróis, acompanha a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais, no nosso TikTok e no meu Instagram. É isso, Legionários, e que a força esteja com vocês. E cara, parabéns! Parabéns não só porque a gente teve... faltou a gente comentar isso na análise do... Saiu um perdigoto aqui, ó, vou ter que gravar de novo.
Ficou até melhor. Então, de qualquer forma, nós vemos nas as coisas estão aí. Falei nada.